no livro de Lucas, capítulo de número 24, versículos 44 a seguir. Nós vamos estar fazendo leitura deste texto. Barulhinho do microfone aqui. Faz, né? Todos acharam? Amém? Diz-nos assim a palavra do Senhor. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprir tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoavam, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Deus abençoe a sua palavra essa noite. Meus amados irmãos, nós terminamos, na semana retrasada, uma série de sermões sobre Páscoa. O microfone hoje está meu inimigo, mas agora ele vai ficar meu amigo. Pode deixar que eu vou firmar, pronto. Bom dar uma risadinha, né? Mas voltando aqui ao texto, terminamos então uma série de sermões sobre a Páscoa. E nós estamos vivendo hoje, liturgicamente falando, o período que é posterior à Páscoa. Nós chamamos o período posterior à ressurreição de Cristo, que é chamado de Ascensão de Cristo. É o período que fica entre a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. Nós enfatizamos a morte e a ressurreição de Jesus nesse período. Hoje vamos ainda dar mais uma olhada sobre isso, mas a ênfase deste período litúrgico é esta: Cristo sobe aos céus após a sua ressurreição. Os versículos anteriores, inclusive aos que nós lemos essa noite, falam de uma destas aparições de Jesus aos discípulos, porque neste período Jesus foi aparecendo aos discípulos. Esse período antes de ser assunto, ou seja, antes de subir definitivamente ao céu, depois da sua ressurreição, ele vai aparecer diversas vezes aos discípulos. E nos versículos 36 a 42 nós temos uma narrativa que fala um pouco a respeito de um desses encontros. Nosso pastor Rodrigo pregou sobre isso, então não há necessidade de eu pregar sobre isso novamente, né? Isso é desnecessário. O importante aqui é que nós façamos um pequeno retrospecto para que possamos entender o contexto em que estes versículos que nós lemos estão inseridos, né? Nós precisamos dar uma olhadinha nesse contexto para poder entender o que o texto posterior a esse que o pastor Rodrigo nos pregou, o que ele tem a ver, o que ele pode nos ensinar. Quando nós olhamos para o texto anterior, então esse que o pastor pregou, nós vamos ver que Jesus aparece abruptamente aos discípulos, e ele os saúda com uma saudação que é bem tradicional dos israelitas. Ele fala a palavra shalom, e essa palavra, quando nós traduzimos, ou quando ela é traduzida para a nossa língua, para o português, ela é traduzida por paz. Mas a ideia aqui dessa paz é de uma perfeita harmonia entre Deus e a humanidade. Ou seja, Jesus está chegando diante dos discípulos e dizendo: paz seja convosco, ou seja, eu estou entre vós e eu quero que haja harmonia entre nós.
E ele, depois de fazer essa saudação, ele pergunta a eles por que eles estão tão perturbados e com dúvidas, porque o texto vai nos dizer isso. Se você for para casa, e ler o texto que o pastor nos pregou, vocês vão encontrar justamente os discípulos perturbados, ansiosos. É um texto paralelo, inclusive, também ao que o irmão Edileno pregou semana passada. E eles estão não só perturbados, eles estão com dúvidas acerca da ressurreição de Jesus. Então Jesus chega diante deles e diz: olha, quem sabe vocês tocam em mim. Eu não sou um espírito, eu não sou um fantasma, eu realmente ressuscitei em carne e osso. A minha ressurreição é física. Mesmo assim, por causa da alegria e da admiração, eles estavam em assombro por causa da ressurreição de Jesus. Eles ainda não conseguem crer que Jesus está no meio deles. E Jesus então pergunta a eles: vocês têm alguma coisa que eu possa comer com vocês? E aí talvez vocês vão de fato acreditar que eu sou um ser humano. E aí eles dizem: olha, nós temos aqui um pedaço de peixe, um favo de mel, e vamos então comer juntos, né? Jesus propõe: vamos comer esta comida que vocês têm, esse pedacinho de peixe e esse favo de mel. E Jesus então come com eles, e aí parece que eles, a partir daí, começam a de fato acreditar que quem estava diante deles não era um fantasma. Por que isso é importante para os discípulos e para nós, irmãos? Porque, como pregou muito bem o nosso pastor, a ressurreição de Jesus é uma ressurreição física, é algo real, não é uma aparição, não é algo não é algo surreal, não era uma visão que eles estavam tendo de um espírito. Jesus de fato estava no meio deles. No início da igreja, meus irmãos, infelizmente, haveriam de surgir falsos mestres que negariam a ressurreição corpórea de Jesus. Suas heresias, que tiveram que ser combatidas pelos apóstolos, e que negavam a ressurreição física de Jesus, tiveram dois nomes, duas das principais heresias, né? Houveram outras também, mas duas das principais que tiveram que ser combatidas entre os apóstolos, ou melhor, pelos apóstolos, foi o docetismo e o gnosticismo. Ambas acreditavam em coisas muito complicadas. O docetismo, meus irmãos, vem da palavra grega doken, que significa parecer. Então, eles alegavam que Jesus parecia humano, mas que de fato ele não era. E o gnosticismo alegava, dentre muitas outras coisas, que a matéria era má. Logo, se Jesus ressuscitou corporeamente, como isto seria de proveito, posto que a matéria é má? Então ele não poderia ter ressuscitado de forma física. Físico é matéria, matéria logo é má. Então Jesus, que não é mau, não poderia estar ressuscitado, não poderia ter sido ressuscitado pelo poder do Espírito fisicamente. Essas duas heresias, elas incomodaram muito a vida dos primeiros cristãos, meus irmãos. E foi por isso que Jesus fez questão de deixar claro aos apóstolos, aqui no caso ainda discípulos, que ele está fisicamente vivo. João, que foi um dos principais combatentes dessas heresias em seu evangelho, nas suas epístolas, enfatiza isso em vários versículos. Ele vai falar da ressurreição corpórea de Cristo. O que ele vai dizer? O verbo se fez carne. Jesus está vivo. Ele habitou, no original está tabernaculou entre nós, ou seja, ele armou sua tenda. A ideia de estar presente, de estar físico no nosso meio. E ele está entre nós, vamos vai dizer, e vimos a sua glória, ou seja, não é uma aparição, certo? Isso está lá em João, no capítulo 1, versículo 14. E ele vai depois na sua epístola dizer o seguinte: temos visto com os nossos próprios olhos o que contemplamos, e nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Isso está lá em 1 João capítulo 1, versículos 1 e 2. Ou seja, a ressurreição física de Jesus é o pino da fé cristã, é a base da fé cristã. Se alguém não crê nisso, é como disse o nosso pastor, eu fiz questão de recapitular isso para nós entrarmos agora no texto, porque os discípulos estão justamente duvidando disso. Se alguém não acredita nisso, não pode crer em Jesus de verdade. Não pode ser alguém que de fato um dia teve um encontro com Cristo. Eu e você precisamos crer que Jesus de fato ressuscitou e Ele está vivo, sentado à destra de Deus, intercedendo por nós. Depois
Depois de deixar claro isso aos discípulos, Jesus então relembra os seus ensinamentos anteriores, quando ele ainda estava vivo, não havia morrido e ressuscitado. Ele reafirma que o Messias predito nas Escrituras, tanto na lei, como nos profetas e nos salmos, é Ele. Ele está se reafirmando como esse Messias. O Antigo Testamento e toda a Escritura, meus irmãos, tem a Jesus como centro delas, do início ao fim. Quando nós olhamos, por exemplo, essas três classes da Escritura, ou melhor, esses três, deixa eu ver se eu acho uma palavra que me ajuda aqui, mas assim, vou citá-los e aí acredito que o vocábulo virá. Quando Jesus fala da lei, quando ele fala dos salmos e quando ele fala dos profetas, esses três testemunhos, acredito que essa é uma palavra muito boa, quando ele fala neles, ele vai apontar justamente, dizendo o seguinte: estes testemunhos, o testemunho da lei, dos salmos e dos profetas, tem alguns textos que apontam para a minha vida e para a minha pessoa, para a minha morte e para a minha ressurreição, e provam que eu sou esse Messias. Por exemplo, na lei, nós vamos ver, como o irmão Israel pregou, que havia um cordeiro que era exigido como aquele que seria imolado no lugar dos pecados das pessoas. Esse cordeiro prefigurava Cristo. Quando nós olhamos, tem vários textos que falam desse cordeiro e do sacrifício de um cordeiro. Ali em Levítico nós vamos achar vários textos sobre isso. Os salmos, vamos pegar por exemplo dois salmos, o Salmo 22 e o Salmo 23. O Salmo 22 fala do sofrimento de Jesus e do sentimento de desamparo dele na cruz do Calvário. O 23 fala de Deus sendo o sustentador dele, de Deus sendo aquele que o sustenta, mesmo andando no vale da sombra da morte. Há uma comparação entre esses dois salmos, no período de angústia de Jesus, ou sobre o período de angústia de Jesus, e um período de paz, de consolo da parte de Deus. Quando olhamos os profetas, nós não podemos deixar de lembrar de Isaías. Isaías foi aquele profeta que profetizou muito acerca do Messias que viria. E o que Jesus está dizendo? Vocês se lembram do que eu ensinei a vocês? Agora, vê se faz sentido para vocês, discípulos. Eu sou aquele que a lei, que os salmos, que os profetas e que toda a Escritura estava bradando que um dia viria. E eu sou este, estou diante de vós. E uma das coisas que faz com que vocês entendam isso é que eu vim ao mundo, eu morri, eu ressuscitei e eu estou no meio de vós. Jesus começa a mostrar isso a partir dos seus ensinos. E ele então vai abrir o entendimento dos discípulos. E ele vai mostrar a partir da cruz, ou a luz da cruz e da ressurreição, para eles que de fato ele é o Messias, para que possam crer nele. Ele demonstra a partir das afirmações do Antigo Testamento de que ele é o Cristo. E ele mostra também que este Cristo havia de padecer e ressuscitar dos mortos, e no terceiro dia ele ressuscitaria e viveria entre eles. Ele é este Cristo que agora diante deles está, o Cristo prometido nas Escrituras. Na conversa dele com os discípulos de Emaús, por exemplo, que nós também olhamos aqui nesses dias da Páscoa, nós podemos inferir que inclusive ele pode ter incluído algumas referências que apontam para ele como Cristo, como Deuteronômio capítulo 18, versículos 15 a 18, Isaías capítulos 9, 11 e 53, e estes textos que nós podemos inferir, talvez ele também tenha dito, ou certamente os disse, embora às vezes nós não tenhamos comprovação na Escritura aqui, por isso que eu acho que é mais um inferir. Ele deve ter dito aos seus discípulos, e se ele não disse esses, ele disse outros textos, e esses sim estão na Escritura, mostrando que ele é o Messias, que ele é aquele que havia de vir. E ele prossegue dizendo que no Antigo Testamento também está a mensagem não só apontando para ele, mas como para o fato de que o próprio Antigo Testamento traz uma mensagem de arrependimento a todas as nações. Isaías, por exemplo, ele afirmou que Israel seria testemunha a favor ou contra de todas as nações quando fosse pregada a mensagem de arrependimento. E ele então, depois de afirmar aos seus discípulos: olha, eu sou o Messias, as Escrituras testificam de mim em várias partes, do início ao fim, e vocês têm uma mensagem de arrependimento também contida no Antigo Testamento. Ele vai dizer: vós sois minhas testemunhas. E
Quando ele diz isso, meus irmãos, ele está dizendo o seguinte: aqueles que presenciaram o ministério de Jesus, sua paixão e ressurreição, são agora instados a pregar esta mensagem de arrependimento e perdão a todas as nações, começando por Jerusalém e indo até os outros lugares, até os cantos da terra. Jesus mostra que as Escrituras afirmam a ida desses discípulos, ou afirmam que deve existir um percorrer de todas as nações, de forma que eles preguem o Evangelho a todos aqueles que ainda não conhecem o Senhor. E ele ainda prossegue, dando a eles a certeza de algo, que ele os envia, mas não os envia só. Ele vai dizer: descerá sobre vós, estará convosco o Espírito Santo. Esta é a promessa do Pai que ele está falando nesse texto. O Espírito de Deus estará com os discípulos e irá prepará-los para a missão de pregar esta mensagem, irá prepará-los para que eles sejam essas testemunhas de forma eficaz. Por isso ele diz: antes de sair, vocês permaneçam em um lugar, ou seja, em Jerusalém, até que sejam revestidos do poder do alto. Os judeus, meus irmãos, às vezes falavam de ser revestidos de qualidades espirituais. Lá em Crônicas nós encontramos alguma coisa assim. Aqui os termos gregos, meus irmãos, eles apontam para um sentido de colocar uma espécie de veste. O poder do alto poderia ser uma alusão a Isaías 32:15, em que o Espírito é derramado do alto, lá do alto, sobre os discípulos. Os discípulos então devem revestir-se com o poder do alto, como se, em colocando uma veste, estivessem preparados, e eles devem esperar até que essa experiência lhes venha. É a promessa do Pai e devem esperar por ela. Depois de dizer tudo isso, e agora chegamos na parte final do que o texto está nos trazendo acerca da ascensão de Jesus. Jesus os leva para Betânia, e como fazem os sacerdotes, ou como faziam, os sacerdotes judeus, levanta as mãos para os abençoar. Com este gesto, Jesus, e os discípulos entenderam muito bem esse gesto, concedem a graça que os distingue para o serviço que farão, ou seja, para serem estas testemunhas, para serem aqueles que vão pregar o Evangelho. E enquanto eles os abençoavam, Jesus foi sendo elevado aos céus, e ele então entra na sua glória e está sentado à destra do Pai. Aqui é importante, irmãos, que nós entendamos alguma coisa acerca do que significava a ascensão nos tempos de Jesus, naquelas sociedades que estavam, em que Jesus estava inserido: sociedade judaica, sociedade grega, sociedade romana. Nas histórias gregas, meus irmãos, vários heróis ascendiam aos céus. As lendas que tinham acerca dos heróis nessas sociedades, nas histórias gregas, sempre quando um herói realizava um grande feito, ou mais no final da sua carreira como herói, ele ascendia aos céus. E quando ele ascendia aos céus, geralmente ele ascendia porque terminava a sua carreira, morria, e ele acabava se tornando um Deus. Para Lucas, a ascensão de Jesus, ela é, contudo, somente uma confirmação da posição de Jesus na ressurreição. Ou seja, a ascensão de Jesus para Lucas é a coroação do rei que havia sido em todo o tempo humano e divino. Jesus está ascendendo aos céus, ele está se despedindo, e esse gesto é um gesto de coroamento, ou de coroação. Relatos judaicos, meus irmãos, sobre Elias e outras pessoas que foram elevadas aos céus, isso nas tradições judaicas posteriores, revelam que os leitores judeus entenderam a ascensão. Mas a diferença está novamente entre a exaltação de um homem consagrado, no caso Elias, era um homem consagrado e Deus o levou aos céus, e a exaltação do próprio Senhor, em quem a humanidade deve ser chamada a crer. Ou seja, em outras palavras, não está subindo, não está sendo assunto ao céu um homem comum, mas o próprio Senhor Jesus, que antes disso estava conclamando aos discípulos a pregar o Evangelho para que a humanidade pudesse crer. É muito interessante um comentário que eu estava lendo hoje à tarde e gostaria de repartir com os irmãos. Para os judeus, a ascensão ao céu mais notória
registrada nas Escrituras era de Elias, ali em 2 Reis capítulo 2. No mesmo contexto, o sucessor de Elias, Eliseu, havia recebido porção dupla de espírito do antecessor para a tarefa que teria de realizar. A ascensão de Jesus aqui prepara a igreja para a capacidade profética que receberá do mesmo espírito que capacitou Jesus, ou seja, Elias sobe ao céu e ele deixa o sucessor, Jesus sobe ao céu e nos deixa como seus sucessores. Isso é uma coisa linda, mas é também algo que coloca sobre os nossos ombros uma responsabilidade muito grande. No versículo 52, diz que os discípulos reagiram muito bem, porque sabendo dessas conjecturas acerca da ascensão, sabendo acerca do significado da ascensão, sabendo que Jesus estava indo, mas estava os comissionando e os deixando como seus embaixadores, eles voltam para Jerusalém adorando a Jesus. Os discípulos, agora diante de tudo que viram e ouviram, adoram a Jesus. E mais, assim como aqueles heróis da antiguidade, quando subiam ao céu se tornavam deuses, eles estão reconhecendo mais uma etapa que prova a divindade de Cristo sendo assunto aos céus. Ou seja, quando eles olham para Jesus, mais uma vez eles confirmam de que Ele é o Messias, que ressuscitou, está vivo e agora está indo reinar junto ao Pai. O que acontece com eles? Eles voltam para o templo, ficam louvando a Deus com muita alegria. Muitos escritores da antiguidade, meus irmãos, iniciavam e terminavam certos trechos literários com o mesmo tema. Então o que o Lucas faz? Ele começa e encerra o Evangelho de Jesus, que ele está narrando, no templo. Conclui, onde tudo começou. É no templo que os primeiros cristãos ficam adorando a Deus, até que no dia de Pentecostes, após o cumprimento da promessa, predita no verso 49, começam a espalhar-se até os confins da terra. O que o texto está nos trazendo é isso. Agora, o que isso nos traz de aplicação e o que nós podemos aprender? O que isso é relevante para mim, para você e para a vida do Jardim Botânico? Primeira coisa, Jesus, quando conversa com os discípulos, e aqui eu estou recapitulando um pouquinho do que o pastor Rodrigo falou, ele dissipa todas as dúvidas dos discípulos ao oferecer provas absolutas de sua ressurreição física. Carregando as marcas, meus irmãos, visíveis dos pregos, Jesus vai demonstrar sua vitória sobre a morte. Muito bom quando Jesus diz isso para os discípulos: sou eu mesmo, não é outro. Vocês não estão tendo uma visão distorcida, não é alguém diferente, sou eu, aquele que andou com vocês, que comeu com vocês, que dormiu ao lado de vocês, que ensinou vocês, que veio dos céus para ser o Senhor de vocês. Sou eu, o Cristo redivivo agora, ao lado de vocês. O mesmo Jesus que eles sempre conheceram. Ele não era e nem é um fantasma ou um espírito como ensinam os falsos mestres. Ele foi tocado pelos discípulos, comeu junto com eles, 100% homem, 100% Deus. Somos, como seus discípulos, chamados, meus irmãos, a crer nesse Jesus. Ah, irmão Gabriel, mas nós cremos nesse Jesus. Nós cremos nesse Jesus. Eu sei disso, irmãos. Mas às vezes as nossas crenças acerca de Jesus são um pouco inuviadas. Às vezes nós temos a tendência de não pensarmos corretamente acerca dele. Nós precisamos entender que Jesus, o Jesus ressurreto, é o mesmo Jesus que andou entre os seus discípulos e é o mesmo que está conosco hoje aqui, essa noite. Ele é quem conclamou os seus primeiros discípulos e conclama a nós a conhecê-los de fato como Ele é, e não como nós queremos que Ele seja, ou como muitas vezes nos é apresentado em muitas das espiritualidades pós-modernas. Um Jesus como dos docetas, ou dos gnósticos, que só parece real, mas é um ser desencarnado, que não tem ligação com nós. É um ser fruto das nossas ideias. Nós montamos às vezes na nossa mente o Jesus que nós queremos. Me lembro de uma vez de um livro do Philip Yancey, onde ele começou a dar uma aula na igreja La Salle, que é a igreja que ele congrega, a igreja da rua La Salle, e que ele levou um telão e começou a mostrar vários filmes sobre diferentes perspectivas de como seria Jesus fisicamente, enfim, e os seus ensinos. E começou a mostrar.
E conforme ele ia mostrando, as pessoas iam tendo ojeriza de algumas imagens físicas de Jesus. Muito mais importante do que isso, o Jansen vai ressaltar que muitas vezes as pessoas começam a querer formar, não só fisicamente, mas uma ideia de Jesus acerca daquilo que ele é e acerca daquilo que ele disse, e começam a tentar amoldar Jesus de acordo com a sua vontade. Mas Jesus está deixando claro para eles, embora muitas ideias posteriores pudessem tentar distorcer, dizer que ele só parecia ser humano, dizer que ele só parecia ser quem é, Jesus está afirmando: eu sou o que andou com vocês. Jesus é uma pessoa, meus irmãos, encarnada na encarnação e ressurreta, e ele é uma pessoa que está viva, com quem eu e você devemos nos relacionar. Jesus não é um conjunto de doutrinas. Muitas vezes, irmãos, nos confundimos isso, e por favor não me entendam mal, se há uma igreja que tem doutrina, é um jardim botânico, e isso está correto, é a partir das doutrinas que nós vamos entender melhor a fé cristã. Mas há pessoas que se relacionam só com doutrinas, ou com tradições. Há pessoas que a igreja para eles, o convívio com os irmãos é tudo muito bom, mas não conhecem o Jesus que a Bíblia apresenta. Jesus é uma pessoa, ele é mais do que tudo isso, e ele não só um conjunto de doutrinas, ele não é um conjunto de ideias, ele é alguém com quem eu me relaciono, ele é Deus, e é o Deus com quem eu posso e devo ter comunhão todos os dias, por meio da oração e da palavra. Ele está vivo e está no meio de nós. Este Jesus que está vivo, meus irmãos, no entanto, e por isso digo que doutrina não deixa de ser importante, é óbvio que é, mas nós temos que entender que ele não é esse amontoado de doutrinas, e eu quero de novo dizer isso. Há pessoas que conhecem muito bem as doutrinas bíblicas, mas não se relacionam com Jesus. Este Jesus, a segunda coisa que nós podemos aprender, ele só pode ser conhecido pela revelação contida na palavra. Isso é tão importante, que ele fez questão de demonstrar aos discípulos que a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição estava predita nas Escrituras. E ele faz mais. Por mais que ele tinha pregado já aos seus discípulos, ele vai abrir o entendimento deles acerca das Escrituras, para que possam ver nelas o testemunho das Escrituras acerca dele. É pelas Escrituras que Jesus é revelado. Ele é o Messias que viria até os discípulos e que veio até nós, conforme dizem as Escrituras, para morrer e ressuscitar. E aqui eu quero afirmar algo que vocês já ouviram várias vezes aqui no Botânico, como eu quero reafirmar: não há como conhecer a Jesus como realmente ele é, senão por meio da sua palavra. Alguém vai me dizer: mas irmão, e as revelações que às vezes as pessoas têm acerca de Jesus? Tem gente que diz: não, Jesus fala comigo não só pela palavra, fala por meio de sonhos, fala por meio de uma revelação, ou da palavra de um irmão, ou de um abraço, ou de um carinho. Ok, todas as revelações, meus irmãos, que estiverem de acordo com o que esta palavra ensina acerca de Cristo, podem, não estou dizendo que são, podem vir da parte de Deus para nos encorajar e vivermos uma vida de fé. Agora veja bem, o único testemunho confiável acerca de Jesus é a palavra de Deus, não há outro. Vamos ver? Os discípulos estavam diante de Jesus encarnado, meus irmãos, segunda pessoa da Trindade, sendo tocado, comendo com eles, mas mesmo assim, Jesus insiste em lhes abrir um entendimento para que creiam que ele é o Messias prometido na palavra. Por isso, só podemos aprofundar o nosso conhecimento de Jesus por meio dela. Leiamos, estudemos a palavra, ali encontraremos o Jesus vivo. E olha bem, irmãos, eu sou pentecostal, eu acredito em milagres, acredito em todas essas coisas. Agora veja bem, se não for algo fundamentado na Escritura, é um outro Jesus. Se não apresentar o Jesus que está na palavra, é um outro Jesus. E eu não preciso me relacionar com esse outro Jesus, porque isso é uma fraude, isso não é aquilo que o próprio Jesus quer de nós. Então voltemos à Escritura, estudemos a Escritura, olhemos a Escritura, amemos a Escritura, estejamos com a Escritura e deixemos que o nosso Jesus se revele a cada dia a nós por meio da Escritura. Terceiro, Cristo afirma aos seus discípulos que as Escrituras, por testificar que ele morreria e ressuscitaria, ordenam que se preguem para ter a remissão
remissão desses pecados. Lutero vai dizer o seguinte: todas as escrituras e palavras de Deus apontam para o sofrimento de Cristo, como Ele mesmo testemunha neste último capítulo de Lucas, que elas nada mais contêm do que a graça prometida, perdão dos pecados, mediante o sacrifício de Cristo. Ou seja, Jesus vai dizer aos discípulos: as escrituras falam que eu sou o Messias, elas testificam a meu respeito, que eu morreria, que eu ressuscitaria, que eu encarnaria antes disso tudo, e que depois sim, então morreria, ressuscitaria. Mas elas também apontam para uma coisa, de que após a minha ressurreição é necessário que se seja pregado as boas novas de que eu estou vivo a todas as nações. Jesus está dizendo isso aos discípulos, Ele está ordenando isso aos discípulos. E a base da pregação é o que? Arrependimento. Ele vai dizer: este arrependimento, para quê? Para que os homens tenham perdão dos seus pecados. Meus irmãos, nós temos que entender isso de uma forma muito... isso tem que estar interiorizado dentro de nós. Se nós não entendermos isso de uma forma como nós devemos entender, nós corremos o risco, e isso eu gostaria que vocês entendessem, de fato mesmo, nós corremos o risco de ficarmos apenas com uma parte do Evangelho de Jesus, ou seja, as bênçãos para nós que cremos nele, e várias pessoas que estão aí fora ficarão sem ouvir a palavra de Deus, e ficarão sem o testemunho de que Ele morreu e ressuscitou por nós. A morte e a ressurreição de Cristo, meus irmãos, trouxeram perdão ao homem decaído. E assim como os discípulos, nós, eu e você, somos chamados a pregar isto a todos, a todas as nações. Jesus chama os seus discípulos de testemunhas, meus irmãos. Nós somos chamados a pregar este Evangelho, estas boas novas. E a pregação do Evangelho é simples, não precisa ter muito. Sabe o que é pregar o Evangelho? É dizer justamente ao homem perdido o seguinte: meu querido, Jesus te ama. Só que eu preciso te dizer que você, se ainda não conhece Ele, você está separado de Deus, você é inimigo de Deus. Mas Jesus morreu na cruz do Evangelho, aliás, perdão, na cruz do Calvário, para que este Evangelho que eu estou te pregando, para que esta mensagem chegue até você. E Ele lhe ama muito, e Ele quer lhe salvar, Ele quer perdoar os seus pecados, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer transformar a sua vida. E você não pode fazer isso sozinho, com as suas próprias forças. Você precisa dEle. Só Ele pode lhe salvar da condenação do inferno e lhe dar vida e vida com abundância. O Evangelho é isso, é tão simples. E dizer a Ele: Jesus, esse mesmo Jesus, um dia Ele vai voltar e Ele vai te levar para estar para sempre com Ele, caso você creia e se arrependa. Mas por que então nós temos tanta dificuldade de dizer isso às pessoas? Por quê? No trabalho, os vizinhos. Será que nós não estamos perdendo alguma coisa, meus irmãos? Desculpa eu vou falar de novo aquela expressãozinha que eu já falei um zilhão de... Será que não está tão bom esse lugar? Que a gente fica aqui tendo essa comunhão que é maravilhosa, não é alguns fazendo dela. Notem que os discípulos, irmãos, incorreram num problema. Jesus disse a ele: vocês vão pregar para o mundo inteiro. Mas eles ficaram só em Jerusalém, ali pregando a questão da ressurreição, e falando da ressurreição, a ponto de alguém dizer: vocês encheram Jerusalém dessa doutrina. Foi preciso uma perseguição para que eles saíssem e pregassem o Evangelho. A pregação do Evangelho é simples, irmãos. E todos nós somos chamados, a partir dessa vida que nós temos, que nos leva a uma vida de santidade, que nos leva a uma vida próxima de Deus, a testemunhar de Jesus. O que mais Jesus vai dizer? Nós somos testemunhas dele, mas para isso também é necessário que estejamos revestidos de poder. E agora aqui, mais uma vez, o meu pentecostalismo fala. Quando se fala em ser revestido de poder, irmãos, eu não estou falando aqui que todos nós agora precisamos ter características XYZ ou algumas manifestações para que possamos entender bem, agora estamos cheios do Espírito. Não, ser cheio do Espírito Santo de Deus, meus irmãos, é ser cheio da vida de Deus na nossa vida, é ser cheio da palavra de Deus, é ser cheio do fruto do Espírito. E por que não ser cheio dos dons do Espírito que Deus reparte entre nós, para que nós então preguemos esse Evangelho àqueles que ainda não conhecem Jesus.
Martin Lloyd Jones, um dos maiores pregadores deste século, ou melhor, do século passado, vai dizer o quê? Ele vai dizer que muitas pessoas entendem mal esta questão de ser cheio do Espírito. Elas pensam assim: muito bem, eu me converti, né? Ou melhor, o Senhor me converteu, eu estou salvo, eu pertenço a uma igreja, então portanto agora eu já tenho o Espírito Santo e eu não preciso buscar um renovo e um enchimento dele. Ele vai dizer: não, nós precisamos, os puritanos também pensavam isso, ter inúmeras renovações de uma vida no Espírito, para estarmos revestidos de poder e pregar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem a Cristo. Mas quantas vezes nós nos contentamos com migalhas, irmãos? Vivemos uma vida quase que igual das pessoas que não conhecem Jesus nesse aspecto. Quando vai arder no nosso coração o desejo por um avivamento? Quando vai arder no meu e no seu coração o desejo de sermos cheios do Espírito de tal forma que as pessoas tenham sede de estar perto de nós, não por nós, mas pelo Espírito Santo que está nas nossas vidas? Qual foi a última vez que eu e você passamos uma madrugada clamando com o rosto em terra e dizendo: vem Jesus, perdoa-me os meus pecados, toca na minha vida, enche-me com o teu Espírito, para que eu saia e pregue o teu Evangelho? Será que não nos acostumamos demais, irmãos? Será que por uma aversão a falsos enchimentos do Espírito, nós não estamos deixando de lado a possibilidade e o privilégio de fato sermos cheios do Espírito de Deus e renovados para a tarefa que Jesus nos comissionou? Será que por algum trauma que nós tivemos com alguma falsa experiência dentro de uma espiritualidade pentecostal não nos faz com que nós tenhamos ojeriza a estarmos cheios do Espírito de Deus? Acho que nós precisamos repensar estas coisas. É Cristo, meus irmãos, quinto e último, que nos comissiona. Foi Ele que antes de subir ao céu abençoou os seus discípulos e Ele abençoa a nós também, distinguindo-os para o serviço. A ascensão de Jesus após o comissionamento deixa os cristãos, ou deixa aos cristãos, perdão, o papel da evangelização mundial até a volta de Cristo. O texto do capítulo 24 termina dizendo que depois da ascensão de Cristo, os discípulos não estão mais em desespero, e nós também não precisamos estar, Jesus está conosco. A alegria se torna o tom da vitória, eles são seus embaixadores, o seu Messias é adorado, Ele é Deus. A ascensão é uma espécie, como eu já disse, de coroamento da comissão dos discípulos. A morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus confortam, animam e alegram os cristãos. O seu Senhor foi aos céus, enviou-lhes o Santo Espírito, revestindo-os de poder, e por fim os comissionou, abençoando-os e delegando a tarefa da evangelização. E eles fizeram o quê? Viraram o mundo de cabeça para baixo, começando em Jerusalém e pregando em todo o mundo da época. Vocês sabiam, meus irmãos, que o Evangelho atingiu todo o mundo da época? Nós não conseguimos às vezes atingir nem o nosso bairro, nem os nossos vizinhos, nem os nossos colegas de faculdade, nem os nossos parentes. Nós não conseguimos às vezes atingir nada. E Jesus está conosco, nos alegra, nos diz: eu estou convosco todos os dias, eu mando o Espírito Santo, eu revisto vocês, eu estou com vocês, eu não estou contra vocês. Eu quero que vocês, a semelhança dos discípulos, saiam alegres, sabendo que eu estou no céu, intercedendo por vocês. Eu estou preparando uma casa para vocês. Eu estou preparando um lugar para quando vocês subirem, vocês estarem comigo para sempre. Essa semana eu estava olhando com o João Lucas e a Raquel, eu chorei, pastor Rodrigo, vendo aquele quadro do Luciano Huck, lá do seu lado. Pegaram uma fazenda de dois velhinhos que tinham perdido um filho. E aquele filho, ele tinha estudado engenharia, ele tentou montar, ou melhor, construir uma casa para os seus pais, mas ele veio a morrer. E uma das irmãs dele escreveu para o Luciano Huck, e eles foram lá e fizeram uma reforma. Tanto eu, quanto o João e a Raquel começamos a chorar, não pelo programa em si, é óbvio, a gente sabe todo o apelo comercial que se tem nessas coisas, mas pelo fato de que aquele quadro, ele aponta para algo semelhante ao que Jesus faz por nós. Enquanto eu e você estamos aqui, Ele está no céu intercedendo por mim e por você, e Ele está preparando uma casa para nós.
e Ele está preparando lugar para aqueles que são os seus eleitos em toda a face da terra. Mas cabe a mim e a você, cheios do Espírito Santo de Deus, sairmos do nosso comodismo e pregarmos o Evangelho. Pregarmos. O que está acontecendo? Mas por que a gente tem vergonha de pregar? Não, irmão, mas é que sabe, mas é o meu testemunho. Amém? Eu não falo muito, irmãos, mas o meu testemunho fala alto. Amém? Mas a pregação do Evangelho é verbal, meus irmãos. Você já foi comissionado, você já foi chamado por Jesus. A ascensão dele diz: vão. Ele diz: é possível ser cheio do Espírito. Por isso eu preciso perguntar, antes de terminar, qual o impacto que a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus têm exercido sobre nós? Isso falo tanto individualmente como igreja do Botânico. Temos anunciado o Evangelho? Temos de fato entendido que somos embaixadores de Jesus? Temos sido cheios do conhecimento de Cristo por meio da Sua palavra? Temos sido cheios do Espírito? Temos vivido em santidade? Isso é perguntas que eu faço. São perguntas, que eu faço primeiramente a mim. E eu não tenho vergonha de dizer, irmãos, que a maioria das respostas é não. Eu não tenho sido o embaixador que Cristo queria que eu fosse. Eu não tenho vivido a vida do Espírito que Jesus quer que eu viva. Eu não tenho sido cheio do conhecimento da palavra dEle como Ele quer que eu seja. Eu não tenho testemunhado dEle como é possível testemunhar. E essa noite a minha oração é: perdão, Senhor, me ajude. Que a minha vida seja outra. Que a minha vida tenha relevância, que as pessoas que estão ao meu redor conheçam a Jesus, porque depois que eu e você descermos aquele ataúde de madeira, e que ninguém mais nos verá, vocês e eu veremos que só uma coisa importa, como já disse aqui nesse culto: Corrie ten Boom foi uma mulher que esteve aonde, meus irmãos? No Holocausto, e ela viu toda a sua família ser queimada, e ela pegou, depois quando estava velhinha, uma secretária para lhe acompanhar em todas as suas viagens. E elas tinham que falar num outro local. Já vou correr por causa da hora. Elas tinham que falar em outro local. Estavam num lugar e tinham que falar em outro local. E tinha uma agenda cheia e o avião iria sair numa hora X. E elas não podiam se atrasar. De repente ela recebe um telefonema de uma mulher que diz assim: irmã, corre, eu preciso falar com a senhora. Ou melhor, nem falou irmã, ela disse: corre, eu preciso falar com a senhora. E ela disse: falarei contigo. A secretária olhou para ela e disse: o quê? O quê? Nós temos um avião nos esperando e temos uma agenda lotada e tu queres falar com uma mulher? Ela disse: eu vou falar com ela. Mas como? E começou a instar para corre para elas irem embora, pegarem o avião, se arrumarem para pegar o avião. E ela disse: sente aqui um pouquinho. Pegou sua secretária, sentou-se ao lado dela e disse: quando você vive a vida que nem eu vivi, dentro de um campo de concentração, te perguntando, ou se perguntando, quando será a minha vez de entrar dentro daquele forno e ser queimado a vida? Você começa a ver a vida com outros olhos. Você começa a ver que a única coisa que importa nessa vida é pregar o Evangelho e testemunhar de Jesus ao maior número de pessoas possíveis. Porque depois que tudo isso acabar, tudo irá acabar, meus irmãos. Nós não teremos mais nada. Está na hora dessa igreja que está tão cheia da palavra, que está tão cheia de pregadores que pregam com consistência, que já passaram por aqui, que ainda estão aqui, que está tão cheia do amor que há entre nós, uns pelos outros, que está cheia de manifestações sobrenaturais. Nós temos sentado ali uma moça que sonhou com essa igreja, meus irmãos. A Daiane sonhou e veio para cá conosco. Está na hora de irmos atrás das muitas outras Daianes, meus irmãos, que estão mortos de seus delitos e pecados nesse bairro e que precisam de Jesus. Está na hora da igreja do Jardim Botânico, comissionada por aquele que vive e reina, experimentar um avivamento. Está na hora de você sair da sua casa na quarta-feira, se você pode, e dobrar o joelho aqui com a meia dúzia de pessoas que vêm orar. Irmãos, eu rodo 18,5 quilômetros para vir aqui. 18,5, eu não me entendam mal, pelo amor de Deus, por favor, eu sou o pior de vocês.
Sou o pior homem que tem aqui dentro. Mas eu venho aqui porque eu acho legal vir aqui? Não, é porque todas as quartas-feiras um punhado de crentes se reúnem e oram uns pelos outros, e oram para que Deus avive essa igreja, e oram para que essa igreja saia e tenha um avivamento. Eu não estou preocupado tanto com o número, eu não sei o resultado, isso é com o Espírito Santo, mas eu estou preocupado com a minha responsabilidade de ir e anunciar aqueles que ainda não conhecem. Mas o bairro é cheio de prédio. Não interessa, meus irmãos. Se formos cheios do Espírito, Ele nos dará a direção de como fazermos. Se formos cheios da Sua palavra e se conhecermos a Cristo intimamente, Ele nos comissionou. Não é nós, não é na nossa capacidade, é no poder daquele que vive e reina para todo sempre. Está mais do que na hora do pastor Rodrigo não dizer assim: nós somos uma congregação apenas de 50, nós vamos ter que dobrar esse lugar. E eu não estou preocupado com números, nunca me preocupei com isso. Mas também, como disse o pastor Augusto Nicodemos, números não quer dizer muita coisa, mas alguma quer dizer. Quando eu fico girando em círculo a vida inteira e esperando que pessoas venham aqui no Botânico, e glória a Deus porque elas vêm, porque sabem que aqui tem uma pregação centrada na palavra, mas há pessoas que estão morrendo e eu fico no meu conforto e não vou. Eu sou como os discípulos que ficaram em Jerusalém e que precisaram de uma perseguição. Por favor, que Deus nunca nos dê uma perseguição, irmãos, aqui no Jardim Botânico, para que nós tenhamos que sair para as ruas. Se nós não estamos conseguindo viver isso na plenitude, por último, quero deixar uma palavra de encorajamento. Eu sei que foi uma palavra exortativa. Nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. E Ele nos ajudará. Ele sempre nos ajuda, meus irmãos, a termos sede pela Sua palavra, a lermos a Sua palavra, a orarmos mais, a buscarmos a Sua face, a sermos cheios do Espírito, a colocarmos o nosso rosto no pó. Foi Ele que nos comissionou, meus irmãos, e Ele não nos abandonará nunca. Portanto, meus irmãos, eu encerro esta mensagem dizendo: a ascensão de Jesus, a terceira vez eu digo, é o coroamento da nossa comissão. Saiamos, pois, cheios do Espírito, cheios da presença de Cristo, cheios de uma vida de santidade, a falar àqueles que ao nosso redor, tanto individualmente como igreja aqui, estão perecendo sem Ele. Ele está conosco e Ele disse: estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que o Espírito Santo me incomode, que o Espírito Santo te incomode, que o Espírito Santo essa noite nos chacoalhe. Material aqui humano, eu olho para os materiais humanos e vejo a capacidade de cada um, jovens fortalecidos na palavra, obreiros fortalecidos na palavra, pessoas que têm dons na área da divulgação, pessoas que têm dons para sair por aí e trabalhar em diaconia como a Renata e o Elias, pessoas que estão cheias de dons que Deus deu para movimentarmos esse bairro, meus irmãos. Que isso possa estar no nosso coração, que como igreja venhamos a pregar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem Jesus. Curva a sua cabeça. Senhor Jesus, nesta noite, mais uma vez eu quero te pedir perdão. Eu ando cansado de te pedir perdão, Jesus. Quantas vezes, Jesus, nós recebemos tanto de Ti e nós ficamos rodeando, Senhor, no mesmo lugar, e nós ficamos nos deliciando com as Tuas bênçãos e não olhamos que somos comissionados, que somos embaixadores e que temos, Senhor, tudo o que nós precisamos para anunciar o Teu Evangelho. Jesus, que nós saímos daqui com fome da Tua palavra, com fome de Te conhecer como Tu realmente é, com fome de orar mais, com fome de ser revestido do Teu Espírito, com fome de sair e pregar o Evangelho a cada um que passa pela nossa vida. Que isso não seja, Senhor, algo pragmático, fruto de um pragmatismo, mas fruto de uma consciência de que aquele que Te ama, aquele que é verdadeiramente Teu discípulo, Senhor, irá espalhar a Tua palavra, a Tua semente, a Tua pessoa, àqueles que ainda não Te conhecem. E Senhor, se nós temos pecado, isso nos perdoa. Perdoe-nos, Senhor. Tenha misericórdia de nós. E nós, essa noite, Te pedimos, olhe para nós. Nós sabemos que Tu não nos abandonará, que Tu estarás conosco, que Tu nos ajudará, que Tu nos
impulsionará, que Tu nos encherá, que Tu nos capacitará, e que cada um aqui do Jardim Botânico seja, Senhor, um embaixador Teu, para a glória do Teu nome. Nós oramos, Senhor, e Te agradecemos, sabendo que não estamos sós, sabendo que Tu estás conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé.